Olá você, paz e bem. E aí, vamos estudar filosofia? Hoje eu vou produzir um vídeo que eu, de certo modo, devia a vocês. Vamos fazer as correções de algumas das muitas questões referentes a Platão nas provas do Enem. Então, nosso tema de hoje será a correção de questões do Enem motivadas sempre em Platão. Hoje estou trajando uma blusa de Esparta, dos espartanos, né? Platão era simpático, de algum modo, a Esparta, aos guerreiros espartanos, a sua tradição de honra, a defesa de sua polis. Ele era um crítico à democracia, como ele via em Atenas, onde ele vivia. Claro, sabemos que Platão era ateniense e fazia alguns elogios à aristocracia, não à oligarquia, mas à aristocracia espartana. Então, vamos à nossa videoaula de hoje com o nosso Canva, corrigir as questões de Platão no Enem. Nossa tela inicial, Platão nas provas do Enem. Coloquei aqui 7 questões com vocês. Poderia colocar até bem mais, mas vamos ficar nessas 7. Temos aí Platão num detalhe da obra de Rafael Sanzio, grande pintor, grande artista do Renascimento cultural, nessa obra, A Escola de Atenas. Vemos o detalhe com Platão apontando o dedo para cima, já que Platão pensa, veremos aqui, e projeta o mundo das ideias. Ao seu lado, seu discípulo Aristóteles com a mão para baixo, porque para Aristóteles devemos compreender o mundo pelo que temos na experiência também sensível, e a razão. Mas Platão pensa o mundo das ideias, como veremos aqui nas questões que iremos fazer. Comecemos então. Vamos fazer em ordem cronológica. A primeira é uma questão de 2012. Vamos à questão. Pode-se viver sem ciência? Pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente? Pode-se desprezar as evidências empíricas da experiência sensível? No entanto, depois de Platão e Aristóteles, nenhum homem honesto pode ignorar que uma outra atitude intelectual foi experimentada, a de adotar crenças com base em razões e evidências e questionar tudo ou mais a fim de descobrir seu sentido último. Então, é papel do homem contemporâneo, dos nossos homens, que vivem depois de Platão e de Aristóteles, que nós questionemos, que nós usemos o princípio de racionalidade, que nós sejamos razoáveis para poder justificar aquilo no que acreditamos, ou aquilo no que melhor defendemos. Zingano, Platão e Aristóteles, o fascínio da filosofia. São Paulo, editor Odisseus, 2002. Platão e Aristóteles marcaram profundamente a formação do pensamento ocidental. São filósofos clássicos, já vimos aqui em outras videoaulas. No entanto, é ressaltado importante aspecto filosófico de ambos os autores, que, em linhas gerais, referem-se a... Então, aqui, o comando da questão pede para que nós possamos perceber e entender algo que é comum em Platão e em Aristóteles. Vejamos, então. Letra A. A adoção da experiência do senso comum como critério de verdade. Não, né? O senso comum é o que todo mundo, via de regra, pensa, acha. Platão não suporta eu acho que. Então, a experiência do senso comum como critério de verdade é um erro. Tomar a sua experiência particular, subjetiva, pessoal, como uma experiência que deve ser pensada como conceitual, como um critério universal. Isso é um erro simplista que Platão e Aristóteles jamais defenderiam. Explico para vocês. É como alguém dizer: não vou tomar a vacina da gripe e acredito que não tomando, tudo bem, e eu
passei pela gripe sem nenhum problema, então eu posso tomar a minha experiência de não vacinado como uma experiência universal. Isso é um erro do senso comum que Platão, que Aristóteles e mesmo Sócrates vão refutar. As nossas experiências individuais podem ser um objeto de estudos e devem ser, mas não devem ser tomadas como um critério universal que valha para todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Então, está errada a letra A. Letra B. A incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas. Não, a razão é fundamental, a razão é uma ferramenta importante para que possamos conhecer a verdade. Isso vale para Sócrates, vale para Platão, vale para Aristóteles. Então, a razão não deve ser tida como algo incapaz ou incapacitado, longe de ser correto. Letra C. Pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade. A experiência empírica não deve ser a referência básica, fundamental, essencial para chegar à verdade em si mesma. Para Platão, chegaremos à verdade por meio da dialética, por meio da própria razão que vai chegar ao mundo das ideias. Então, na teoria do conhecimento de Platão. Então, não se pode simplesmente legitimar a experiência, ainda que, para Aristóteles, a experiência tenha mais valor do que para Platão. Letra D. Defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade. Não está certo. Essa opção é aquilo que, na prova do Enem, chamamos de destrator. Veja bem, vamos lá. Defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se chegar, de se pensar a verdade. Você pode ser uma pessoa honesta e ainda assim você pode estar equivocado, você pode estar errado. Então, a honestidade não é a garantia de se chegar à verdade. Você pode ser, diríamos, um inocente útil, alguém que é ludibriado, que é enganado, e na sua honestidade, ainda assim, não chegar à verdade. Letra E. Compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente. Isso vale tanto para Platão, aqui, quanto para Aristóteles. Podemos compreender a verdade, mas isso se deve justificar de maneira racional. Devemos usar o princípio de razão. Depois, toda a tradição da filosofia ocidental racionalista, Descartes, Leibniz, Baruch Spinoza, no mundo moderno, vão defender o princípio de razão, inspirados que estão em Platão, para justificar aquilo que pensamos de maneira racional. Então, opção correta, letra E. Compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente, a partir da razão. Vamos à questão número 2. Platão é arroz de festa na prova do Enem. Está sempre caindo nas provas do Enem. Questão 2, também do Enem de 2012. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides, um filósofo pré-socrático que o influenciou, era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão. Olha aqui de novo a razão. E não de sensação, porque os sentidos nos enganam. Visão, audição, tato, olfato, paladar. Os sentidos podem nos enganar. E era preciso estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro, o objeto racional, em detrimento do segundo, o objeto sensível. Lenta, isso é lindo, lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias, a teoria do conhecimento de Platão formava-se em sua mente. Zingano, Platão e Aristóteles, O Fascínio da Filosofia, obra de 2012. Vamos ao comando da questão.
O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão, que ele vai desenvolver muito bem no livro 7 da sua República, que eu aqui mostro para vocês, a República de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação entre razão e sensação? Vamos lá. Letra A. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Não é um abismo intransponível. Nós podemos passar da sensação para a razão, através da dialética, através da reminiscência, que Platão vai mostrar magistralmente bem aqui na sua obra Mênon, que eu mostro para vocês, o diálogo entre Sócrates e Mênon. Então, não há um abismo intransponível. Ele pode ser superado através do conhecimento, das ciências matemáticas e etc. Letra B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Não, jamais. Platão não privilegia os sentidos, ele privilegia a razão. Guardem isso. Letra C. Atendo-se à posição de Parmênides, de que a razão e sensação são inseparáveis. Vamos lá, atenção. Se Platão fica preso simplesmente a Parmênides, ele é um eleata, ele é um discípulo de Parmênides, ele não vai ser Platão. Platão faz a síntese da filosofia de Parmênides com a filosofia de Heráclito. Há algo em nós que é essencial, que não se transforma, que não muda, que é seu, que é inato. Há algo em nós que a gente pode, pela experiência, mudar. Não tomamos banho 2 vezes dos mesmos rios, ou no mesmo rio, melhor, porque as águas do rio mudam e nós também. Isso é Heráclito. Então, para Platão, há algo que permanece, é parmenídico. Há algo que se transforma, é heraclitiano. Então, Platão não se prende única e exclusivamente a Parmênides. Ele pega algo da filosofia de Parmênides com algo da filosofia de Heráclito, junta algo dos dois e faz uma síntese. A síntese platônica não é mais simplesmente nem Parmênides, nem só Heráclito. Então, ele não se limita a copiar Parmênides. Não é a letra C. Letra D. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Exato. Platão privilegia a razão, de certo modo, em detrimento da sensação. Mais do que certo modo. Então, Platão é mais parmenídico do que heraclitiano, podemos dizer isso. Opção correta, questão 2, letra D. Platão afirma que a razão gera conhecimento. É através da razão que iremos conhecer, e não simplesmente da sensação, porque os sentidos nos enganam para Platão, para Descartes e para aqueles que vêm da tradição racionalista. Letra E. Rejeitando a posição de Parmênides. Podemos parar por aí. Platão não rejeita. Ele parte de Parmênides e vai dar 1, 2, 3, 4, 5 passos adiante, de que a sensação é superior à razão. Está tudo errado aí nessa letra E. Ele não vai dizer que a sensação é superior à razão, mas sim o inverso, o contrário. Então, número 2, opção correta, letra D. Vamos à questão 3. Hoje é uma maratona de Platão. Olha que coisa linda! A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, que vai cair aqui na prova do Enem, já caiu outras vezes. Em nosso canal, eu fiz uma videoaula só explicando a Escola de Atenas de Rafael. Está chegando a 1000 visualizações. Passe lá e ajude. Para facilitar a sua vida e a minha, eu vou colocar nas descrições desse vídeo o link dessa aula em que eu explico cada um dos filósofos que ali aparecem na Escola de Atenas de Rafael, obra produzida entre 1509
1510. Ela aparece aqui para vocês. Nos chama a atenção o detalhe em que aparece Platão segurando sua obra Timeu e apontando o dedo para cima, que é o mundo das ideias. Olha aqui a obra do Renascimento e o seu detalhe matemático, a valorização da matemática, etc, etc. Em 2014, eu tive a oportunidade, a graça de poder observar em loco essa obra de Rafael. Mas vamos então, pegando aqui a Escola de Atenas de Rafael Sanzio, obra do Renascimento, do Alto Renascimento, voltar à questão de Platão. Questão 3. No centro da imagem, como vimos, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Ali o detalhe. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre o quê? Então, aqui estamos falando de teoria do conhecimento, epistemologia em Platão. Como o homem pode aprender? Letra A, pela suspensão do juízo como reveladora da verdade. Quem suspende o juízo são filósofos céticos, como Michel de Montaigne, como Pirro de Élida. Platão não é um cético, Platão é um dogmático. Ele quer chegar a uma verdade objetiva, que exista além de mim, além de você, uma verdade que existe no mundo das ideias. Então, Platão não vai usar o método da suspensão do juízo dos céticos. Quem faz isso são os céticos. Letra B. Realidade inteligível por meio do método dialético. É isso aí. A opção correta é a letra B. Chegamos à realidade inteligível, ao mundo das ideias, pelo método dialético, nós chegamos à promoção do nosso intelecto, a verdade das coisas do mundo das ideias. E aí Platão aponta para o alto, para o plano das ideias, que é um mundo que existe em Platão. Nós podemos chegar a isso pelo método dialético, através da maiêutica, que ele tira de Sócrates, fazendo também o parto das ideias. Então, opção correta, letra B. Letra C, salvação da condição mortal pelo poder de Deus. Não, Platão não é cristão. Ele precede o cristianismo em 4 séculos. Então, não é a letra C. Essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Olha só, essência das coisas sensíveis. Aqui você já pode ir descartando. Não é pelas coisas sensíveis, não é pelo mundo sensível, que é cópia, e muitas vezes é cópia da cópia que você vai chegar ao intelecto divino. Está errado, erradíssima a letra D. Letra E. Ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Fiquem atentos, mais uma vez, ó. Teoria do conhecimento de Platão. Pelo meio sensível, você não vai chegar ao conhecimento. É necessário abstrair. E, na Academia de Platão, vamos lá, você vai ter, na frase, um pórtico, né? Não ultrapasse esse portão quem não souber as matemáticas, quem não souber especificamente a geometria. Então, se você não conhece a matemática, não é capaz de abstrair o conhecimento. Não é digno, vai dizer Platão, de entrar na sua academia. Vamos à próxima questão. Platão, toda hora no Enem. Agora, em 2015, suponha homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, cuja entrada, aberta à luz, se estende sobre todo o comprimento da fachada. Eles estão lá desde a infância, nasceram na caverna. As pernas e o pescoço presos por correntes, de tal sorte que não podem trocar de lugar e só podem olhar para frente, pois os grilhões, correntes, os impedem de voltar a cabeça. A luz de uma fogueira acesa ao longe, numa elevada do terreno, brilha por detrás deles, entre a fogueira e os prisioneiros, há um caminho ascendente,
Ao longo do caminho, imagine um pequeno muro, semelhante aos tapumes que os manipuladores de marionetes armam entre eles e o público, e sobre os quais exibem seus prestígios. Platão, a República, vou mostrar para vocês aqui, a República de Platão, que é a politeia. República é um termo latino, que é a coisa pública. O livro em grego é a politeia, é a polis grega. Fundação Calouste Gulbenkian, 2007. Vamos ao comando da questão. Essa narrativa de Platão é uma importante manifestação cultural do pensamento grego antigo, cuja ideia central, no ponto de vista filosófico, evidencia o quê? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês essa alegoria que nós acabamos de ver aqui em Platão. Os homens estão presos no fundo da caverna e acorrentados. Aqui eles veem as sombras das coisas. Essa sombra das coisas são as cópias das cópias. Um desses homens é obrigado, é desacorrentado, é obrigado a sair da caverna. Vai chegar aqui a ver as sombras, mas ainda as coisas materiais, que não são as coisas em si. Ele vai seguir passando pela fogueira que nós lemos e conhecendo os objetos matemáticos, as representações, num dado momento dessa labuta de processo de construção de conhecimento, ele vai conhecer a coisa em si. Vai conhecer o Sol, que também é falado na República de Platão. E no livro 7, onde a gente vai ver a alegoria da caverna, alegoria porque fala de uma coisa através de outra coisa, ele vai conhecer a verdade, a coisa em si. Ora, esse homem que conheceu, Sócrates, o mestre de Platão, o filósofo, deve voltar à caverna para tirar os seus pares da ignorância. É o dever do filósofo. Quem deve governar a cidade para Platão é o filósofo. Platão defende a sofocracia, o governo dos sábios. Esses sábios, esse filósofo, tem o dever, é missão dele, voltar à caverna e tirar os seus pares da ignorância. Bom, voltemos. Essa narrativa de Platão é uma importante manifestação cultural do pensamento grego antigo, cuja ideia central, do ponto de vista filosófico, evidencia o quê? Voltamos ao comando da questão. Letra A. Caráter antropológico, descrevendo as origens do homem primitivo. Platão não está descrevendo aqui as origens do homem primitivo. Aqui nós temos a epistemologia de Platão, a sua teoria do conhecimento. Não é uma descrição histórica da origem do homem, tá bom? Então, não é essa a opção correta. Letra B. Sistema penal da época, dá até para rir, criticando o sistema carcerário da sociedade ateniense. Platão é um crítico da sociedade ateniense, sobretudo da corrupção da democracia. A democracia, para Platão, é um governo da maioria. Dessa maioria que, no fundo da caverna, ignora, mas comanda. Quem deve governar a polis, para Platão, não deve ser uma massa de ignorantes. Então, é uma crítica à corrupção da democracia à época de Platão. Letra C. Vida cultural e artística, expressa por dramaturgos trágicos e cômicos gregos. Platão gostava, claro, muito da arte do teatro, mas ele aqui não evidencia o pensamento grego e simplesmente a manifestação artística. Pelo contrário, Platão, na República, vai dizer que devemos ter cuidado com os artistas, porque eles copiam o que é o mundo das ideias, mas representam tão bem que podem nos ludibriar, nos enganar. Então, atenção com os artistas para Platão. Letra D. Sistema político elitista, provindo do surgimento da polis, da democracia ateniense. Platão
não pensa aqui um sistema político elitista simplesmente. Ele entende que quem deve governar são os melhores, mas os melhores devem governar para todos, para aqueles que podem aprender filosofia e para aqueles que não podem aprender filosofia. Só que na democracia, os interesses particulares se sobrepõem, na maioria das vezes, aos interesses coletivos. E isso é um erro. Por isso, Platão é um crítico da democracia ateniense. Letra E, que é a opção correta, é o que nos sobrou. Platão mostra aqui a sua teoria do conhecimento, expondo a passagem do mundo ilusório para o mundo das ideias. Aqui, do mundo ilusório, aqui também do mundo ilusório, em sua caminhada epistemológica de construção para o conhecimento, para chegar ao mundo das ideias, que existe para Platão, que podemos chegar pela dialética e pelo uso correto da razão. Vamos à próxima questão. 2016. Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos: este objeto que estou vendo agora tem tendência para assemelhar-se a um outro ser, mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão. E lhe é, pelo contrário, inferior. A cópia é inferior à coisa em si, em Platão. Assim, para podermos fazer estas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser, de que se aproxima o dito objeto. O objeto se aproxima, mas não é o ser a coisa em si. Ainda que imperfeitamente. Platão Fédon, que é a sua obra, na qual ele vai discutir a imortalidade da alma. Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica em quê? O que é conhecer o objeto para Platão? Letra A. Estabelecer as semelhanças entre o que é observado em momentos distintos. Não, não é isso. Estabelecer a semelhança entre o que é observado em momentos distintos. Então, quando você vê a sombra do objeto, e aí você conhece depois o objeto empírico material, conheceu em momentos diferentes? Não. Compreender o objeto é mais do que isso para Platão. É corresponder o objeto e o ser de verdade do objeto. Letra B. Comparar o objeto observado com uma descrição detalhada dele. Então, se eu tenho aqui a minha caneca com os deuses gregos, e se eu faço uma descrição detalhada de Zeus, Afrodite, dos deuses Ares, Poseidon, eu expliquei exatamente o que é? Não. Essa explicação detalhada não dá conta do ser do objeto. Letra C. Descrever corretamente as características do objeto observado também não é. É tão ruim ali quanto a letra C. Letra D. Fazer correspondência entre o objeto observado e o seu ser. Isso, eu devo fazer a correspondência entre esta caneca que eu comprei na Grécia, diga-se de passagem, e o que é a coisa em si, o que é a caneca, mas no mundo das ideias. Fazer esta relação com o mundo das ideias, com o ser, porque se é possível ao homem fazer esta caneca, é porque ela existe, e existe no mundo das ideias. Fazer essa relação, essa correspondência, sim, é compreender o ser em Platão. Muito legal, né? Isso é metafísico. Opção correta, letra D. Vamos ver. Letra E. Identificar outro exemplar idêntico ao observado. Então, se eu consigo observar uma caneca idêntica a essa, no mundo sensível, eu consigo dar conta do que é o ser. Mas é óbvio que não, porque aqui eu ainda estou no plano do mundo sensível, do mundo material, que não responde o que é a coisa em si. Então, para eu conhecer o objeto, devo fazer a correspondência entre o objeto observado e o seu ser, que existe no mundo das ideias. Epistemologia de Platão. Vamos à questão 6. Platão é muito legal, né? 6. Os andrógenos
tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto, os deuses, em um primeiro momento, pensam em matá-los de forma sumária. Depois, decidem puni-los da forma mais cruel. Dividem-os em dois. Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e, com uma linha, dividíssemos ao meio. Desta forma, até hoje, as metades separadas buscam unir-se, cada um com saudade de sua metade. Tenta juntar-se novamente a ela, abraçando-se, enlaçando-se um ao outro, desejando formar um único ser. Isso é uma das explicações, é um dos relatos do banquete ou simpósio de Platão. Platão, o Banquete, São Paulo, Nova Cultural, obra, excelente tradução Nova Cultural, de 1987. No trecho da obra O Banquete, Platão explicita, torna para a gente explícito, nos mostra, por meio de uma alegoria, falando aqui da alegoria dos amantes que foram separados, os andrógenos, ele explica o quê? O bem supremo como o fim do homem. Ele aqui não fala do bem supremo, aqui ele fala de uma ideia dos homens de tentar encontrar aquele outro que lhe completa, que lhe forma, tá? É como a xícara buscando o seu pires, digamos assim. Mas o ovo dividido ao meio, buscando a sua outra metade. Nós buscando aquela pessoa que nos completa. Aqui ele fala do amor, tá? O banquete é um diálogo platônico em que aqueles que fazem parte do banquete, do simpósio, devem fazer um discurso sobre o amor. Esse aqui é um dos relatos. Letra B. Prazer perene como fundamento da felicidade. Olha aqui o Heráclito nos ajudando a pensar Platão. Heráclito vai dizer: se a felicidade dos seres humanos fosse um prato de comida, poderíamos dizer que os bois são felizes quando encontram uma moita de capim. Então é isso que o Platão nos quer ensinar. A vida do homem não deve se fundamentar na coisa sensível, no prazer perene, da comida, do sexo, do dinheiro, do poder. Isso não completa o homem em Platão. E é bem evidente, né? Letra C. Ideal inteligível, como transcendência desejada. Isso aqui é o destrator, tá? Platão é um epistemólogo, mas aqui a questão não é a epistemologia necessariamente de Platão. É o andrógeno tentando buscar o que lhe completa. Letra D. O amor como falta constituinte do ser humano. É isso. O homem busca alguém que lhe complete. Um amor que lhe complete. Aí a gente vai entender melhor o amor platônico. Não é o amor que você sonha. Isso aí é o senso comum que interpreta Platão. Sugiro a leitura do Banquete de Platão, uma belíssima obra. Opção correta, letra D. O amor como falta constituinte do ser humano. Devemos buscar alguém que nos completa. Que não pode ser só a beleza física, o sexo, o poder ou o dinheiro, porque isso diz respeito ao mundo sensível. E isso vai se acabar. Eu devo buscar alguém que me completa, mas mais do que simplesmente no plano do mundo sensível. Letra E. Autoconhecimento como caminho da verdade. Não é isso. Platão até se inspira em Sócrates, é o seu mestre, é uma referência. Mas aqui não é exatamente o conhece-te a ti mesmo, é buscar o outro, não é o olhar-se somente para si. Como poderíamos pensar aqui algo que fosse mais narcisista, que se completa a si mesmo? Não é isso. Então, é letra D. Vamos à sétima questão. Se os filósofos não forem reis das cidades, ou se os que hoje são chamados reis e soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, e se, numa mesma pessoa, não coincidirem poder político e filosofia, e não for barrada agora, sob coerção, a caminhada das diversas naturezas que, em separado, buscam uma dessas duas metas, não é possível, caro Glaucon,
que haja para as cidades uma trégua de males e, penso, nem para o gênero humano. Essa questão é do Enem de 2021, um pouco mais recente. Platão, A República, editora Martins Fontes, 2014. Aqui, Platão fala sobre o governo da polis. Platão viajou o mundo depois que seu mestre Sócrates foi morto com cicuta, e ficou 12 anos viajando pelo mundo, pelo mar Mediterrâneo, por diversos outros lugares. Platão, ali, na sua tristeza com a decadência da democracia grega, da democracia, sobretudo de Atenas, ele vai propor a sofocracia. E aqui está. Quem deve governar a polis para Platão são os filósofos. Deve ser um rei filósofo. Poderíamos perguntar, mas se o rei não for filósofo, tudo bem, é necessário fazer que o rei se torne um filósofo. O governante deve ser um sábio que busca o bem comum, o bem da polis. Isso é básico em Sócrates, Platão e Aristóteles. Deve-se buscar o bem comum. Um governante, um presidente da República, deve buscar o bem comum, não o seu próprio bem ou dos seus próximos ou dos seus familiares, mas o bem comum. Então vamos lá. A tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro. Quem deve governar deve ter o conhecimento verdadeiro. Para quê? Superação de entraves dialógicos. Quem quer superar os entraves simplesmente dialógicos são os sofistas. Os sofistas querem vencer pelo diálogo. O diálogo é importante em Platão, mas não deve simplesmente superar os entraves. Deve-se chegar à verdade. Platão é um filósofo, como a gente viu aqui, dogmático. Ele quer chegar à verdade. A uma verdade objetiva, que exista independente de mim, independentemente de você que está aí do outro lado. Letra B. Organização de uma sociedade justa. É isso aí. Platão quer chegar a uma sociedade justa, que atenda os homens do trabalho braçal, que atenda aqueles que são os guardiões, os militares, que atenda os sófos, os filósofos, que atenda a todos, cada um na sua condição, cada um naquilo que ele pode contribuir com a polis. Letra C. Formação de um saber enciclopédico. A enciclopédia, nós sabemos, é uma obra do iluminismo, que nós atribuímos a sua organização a Diderot e a D'Alembert. Não é Platão. O saber enciclopédico em si não vai bastar para Platão. É necessário saber, mas se você sabe para Platão, você vai fazer o bem. Quem sabe o que é o bem, não pratica o mal para Platão. Você só faz o mal por ignorar o que é o bem. Letra D. Promoção da igualdade dos cidadãos. Atenção, isso aqui é um detrator. Para Platão, os cidadãos não são iguais. Um remador de navio, um teta, é um cidadão, mas ele não é igual ao filósofo. O remador de navios deve ter trabalho e dignidade, como qualquer cidadão grego, da sua polis, mas não pode governar a polis. Quem vai governar para ele é o filósofo. Letra E. Consolidação de uma democracia direta. Vimos aqui ao longo da aula que Platão é um crítico da democracia. Ele sugere em seu lugar a sofocracia, o governo dos sábios. Ele também não quer uma tirania, ditadura, não. Ele também não quer uma oligarquia, um governo de alguns poucos que governam para si. Ele quer uma sofocracia. E aí, fechamos nossa aula com o nosso gabarito da questão 1 da prova de 2012, a questão 7 da prova do Enem de 2021. Fechamos agora na letra B. Bom, agradeço a todos e todas, mostro novamente os nossos livros de hoje, A República de Platão. Usei como referência, e acabei de ler, inclusive, a Iniciação à História da Filosofia, reli, né? Nosso professor Danilo Marcondes, excelente, da PUC do Rio de Janeiro.
Esse aqui é um clássico bom, vale a pena ler, a Apologia de Sócrates, a Defesa de Sócrates, e aqui a gente vai ter também outras duas obras sobre a piedade, o Eutífron, e sobre o dever, Críton, de Platão. E o clássico Mênon, também de Platão. Por hoje é isso. Agradeço a sua participação. Deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito em Aprendendo a Filosofar, inscreva-se e junte-se a nós. Um grande abraço a todos e todas. Paz e bem. Deus abençoe cada um de vocês. E até a nossa próxima videoaula.